Esse é o Safe Source e nós vamos falar sobre um caso chamado de Signal Gate, está sendo chamado assim lá nos Estados Unidos, né? Oficiais de alta patente do governo americano, na verdade o primeiro escalão do governo americano, montaram um grupinho no Signal, né? O Signal é um comunicador parecido com o WhatsApp, tem um pouco mais de criptografia e coisa e tal, mas é basicamente um WhatsApp. O pessoal montou um grupo para discutir assuntos sigilosos e sem querer colocou um jornalista no grupo. O jornalista ficou sabendo de tudo e publicou, evidentemente, essas coisas todas aqui, coisas que são classificadas como top secret, né? E, cara, esse caso é um caso exemplar que dá para usar para um monte de coisa. Se você trabalha com segurança da informação para ensinar as pessoas, esse caso aqui é um caso ótimo, porque tem um monte de coisa errada que foi feita, coisa primária feita por esse pessoal, foi um erro enorme. É lógico, assim, acabou que o resultado final não teve nenhuma grande consequência, porque o ataque já foi realizado, o ataque contra os Houthis no Iêmen já foi realizado, o resultado final não teve problema, mas teve um monte de vazamento aqui extremamente sério. Isso aqui para ser usado num exemplo de como que o elo mais fraco da segurança é o pessoal, são as pessoas, né? E por mais que, vocês sabem, o Dodge americano, né, foi quem inventou o modelo Bell LaPadula, que é o modelo de segurança que hoje é seguido pela maior parte das empresas e coisa e tal, aquele negócio de níveis de segurança, top secret, não sei o que lá e coisa e tal. Mas nada disso funciona se o ser humano não cooperar, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui, o pessoal resolveu cortar caminho e fazer besteira. Vamos entender esse caso aqui, que tem um monte de lições interessantes para o básico de segurança da informação. Essa notícia foi sugerida por 4 cavaleiros do Putin Calypse, Bloqueio Rousset no Café da Manhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E antes de a gente entrar no assunto, deixa eu falar para vocês que eu já falei sobre esse assunto do ponto de vista político lá no meu canal Ancapsu, em que eu falo de política brasileira e política internacional. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, o vídeo sobre o vazamento desse caso, a implicação política disso. E também eu tenho um outro canal chamado Mundo em Revolução, em que eu cubro a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel. Inclusive, né, a guerra de Israel, no caso, também inclui ali os Houthis e o Irã e coisa e tal, porque a verdade é essa, Israel está lutando contra o Irã através dos vários tentáculos do Irã ali. E eu também mencionei esse caso nos vídeos que eu falo sobre a situação dessas guerras lá no meu canal Mundo e Revolução. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, alguns links de vídeos em que eu mencionei isso lá, mas eu falo diariamente, como sempre tem novidade sobre esse caso aqui, já teve vários vídeos falando sobre esse caso no canal Mundo e Revolução, caso você queira entrar em mais detalhes sobre os aspectos militar, estratégico desse assunto, né? Mas aqui a gente vai falar sobre segurança da informação, né? E o que aconteceu, então? Grupo de Signal, todo mundo sabe que é um grupo, é igual ao do WhatsApp, não tem diferença nenhuma. O Signal tem um pouco mais de criptografia, mas é basicamente a mesma coisa que um WhatsApp, não tem grande diferença não. Criaram um grupo, né, e botaram um monte de gente, todo o primeiro escalão do governo Trump. O Trump em si não estava no grupo, mas estava o Vance, o vice-presidente, estava o Peter Hegseth, que é o ministro da defesa deles lá, né, responsável pelo Dodge, o Michael Waltz, que é um consultor de segurança, enfim, estava aqui o pessoal, Marco Rubio, é o Marco Rubio, que é o secretário de Relações Exteriores, enfim, tinha um monte de gente aqui. Tulsi Gabbard, secretária de inteligência, né, enfim, e o problema disso, evidentemente, foi terem incluído um repórter nesse grupo, né? Assim, mas a gente ficou sabendo da coisa porque incluíram um repórter. Mas meramente o fato de terem criado esse grupo já é uma falha de segurança, né? Existem procedimentos do DoD muito claros explicando que esse tipo de coisa não pode ser feito em grupos públicos, não pode ser discutido dessa forma, por 2 requisitos. Primeiro, que você tem o requisito da segurança em si, da privacidade das informações, são informações sensíveis que foram disponibilizadas aqui. Segundo, porque você tem o requisito da rastreabilidade. Lembra, quando você está numa ação de guerra, um monte de decisões são tomadas. E, eventualmente, algumas dessas decisões podem ter consequências. Tudo precisa ficar registrado. Isso é um requisito constitucional americano. O pessoal está vendo aqui esse relógiozinho aqui do lado das mensagens? Essas mensagens todas, o jornalista, evidentemente, printou as mensagens,
mas essas mensagens estavam marcadas para desaparecer de algum momento, em algum momento, se não me engano são 4 dias. Muita gente faz isso no WhatsApp também, eu também faço isso no WhatsApp, de marcar para desaparecer as mensagens, porque vocês sabem como é que é, né? Hoje em dia, qualquer coisa que você falou há 10 anos atrás, que politicamente era uma piada engraçada 10 anos atrás, hoje em dia, se vazar, meu amigo, caramba, putz grilas, né? Isso pode ser cancelado. Então é muito bom você botar para desaparecer suas mensagens depois de algum tempo, né? Mas nesse caso aqui, eles não poderiam fazer isso, eles estavam discutindo uma ação militar americana. Tinha que ficar registrado esse tipo de coisa, rastreabilidade é um requisito de segurança também, né? Enfim, as consequências aqui são claras, né? Mas, de novo, isso aqui foi o plano que eles fizeram aqui. Eu tinha todo o plano em que eles mostravam em que momento que começou o ataque, aqui, ó, Team Update. E aí ele fala aqui, ó, que às 11h44, tempo estimado, quando tem o ET é tempo estimado, a condição meteorológica está favorável, confirmamos que vamos começar a missão. Aí 12h15, né, os F-18 foram lançados. 13h45, os F-18 fizeram o primeiro ataque em determinada região lá dos Houthis, né, dos terroristas Houthis ali no Iêmen, né? E por que isso daqui seria sensível? Porque se alguém do Iêmen, né, dos Houthis, tivesse acesso a isso daqui, saberia que haveria um ataque, que horário que seria o ataque, e poderia tirar os alvos das regiões que estão sendo atacadas. Então, uma missão dessa não é barata, pode ter certeza. Você trabalhando a sua vida inteira, você não vai ganhar dinheiro, se você não gastar nada, acumular cada centavo que você ganha na sua vida inteira, você não vai juntar o dinheiro que foi gasto entre as 11h44 da manhã até as 15h36 da tarde desse dia, com esse ataque só de combustível de porta-avião, combustível de avião, de jato, bomba. Cada bomba dessas são milhões e milhões de dólares e coisa e tal. Imagina se você faz uma ação toda dessa e é tudo por nada, porque os caras ficaram sabendo que ia ter o ataque e tiraram os alvos terroristas lá da região, né? Bom, se você é um pacifista, você pode imaginar que é pior que isso, né? Pior se atingiu o cara e matou, né? Mas a verdade é que os Houthis não são boa gente também não, tá? Se você vê o que aconteceu ali, as encrencas todas ali, mas enfim, isso é outra discussão totalmente diferente. Então, o interessante aqui é o fato de que sim, isso daqui é informação sensível, ou pelo menos é informação controlada. Agora, depois do ocorrido, agora que já acabou o ataque já aconteceu, os caras já morreram, ou não morreram, ou foi atingido, ou não foi atingido, não faz mais diferença isso daqui. Mas naquele momento era informação sensível. Se o jornalista do Atlantic resolve publicar isso naquele momento, os Houthis teriam tirado os alvos e esse ataque teria sido todo por nada, todo esse dinheiro jogado fora, né? Enfim, o pessoal colocando aqui que foi tudo certo, né? Que bom, que deu um grupo bacana, né? Mas isso daqui é só o início do problema. Por quê? Porque aí o pessoal começou a procurar outros problemas de segurança. Se esse pessoal está fazendo lambança no grupo do Signal, deve fazer lambança de outro lado também, né? E encontraram o e-mail do Peter Hegseth, que é o ministro da Defesa americano, né? É o chefe do DOD, em vazamentos da Deep Web, aí, da Dark Web, né? Então tá aqui, ó, peterhegseth@alumni.princeton.edu. Alumni é como eles chamam os ex-alunos, né? São os ex-alunos das universidades. Isso é uma coisa que não tem muito no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o ex-aluno ele tem uma relação muito mais próxima com a universidade. Muitos deles ajudam a universidade, fazem doações para a universidade. Aqui no Brasil não tem muito isso, mas lá eles têm essa característica. Então tem todo o corpo de ex-alunos da universidade, que são os alumni de Princeton, e o Pete Hegseth está aqui, o e-mail dele em Princeton, e tem a senha, MLS71881. Eu posso falar isso porque já está público, né? Já apareceu em tudo quanto é lugar, né? E tem também, e por acaso, ele comete, aqui ó, outro exemplo que você pode usar para ensinar as pessoas como que é um problema isso. O peterhegseth@gmail.com tem a mesma senha. E o peterhegseth@yahoo.co.uk tem a mesma senha, MLS71881. E o perhegseth@mail.ru. Olha só, um sistema de e-mails lá da Rússia. Será que esse cara é agente russo? O que ele tem um e-mail da Rússia? Mas tem, e é dele mesmo. Sabe por que a gente sabe que é dele? Porque é a mesma senha de todos os e-mails que ele usa. E adivinha, a maior parte das pessoas faz exatamente isso. Usa uma senha só
para um monte de sistemas. Isso é uma falha de segurança enorme, porque se comprometem uma senha sua, comprometem todos os sistemas que você usa. Pelo menos faça isso em escalas, tá? Porque eu sei que acaba tendo muita senha para você lembrar. Os e-mails importantes, você usa a sua senha importante, que é só aquele e-mail importante mesmo. Agora, eu, por exemplo, tenho um monte de e-mails que eu crio para fazer uma conta, para fazer um negocinho, que não são contas importantes, não são coisas importantes. Muitas vezes eu também uso a mesma senha nesses e-mails todos. Mas é só para e-mails não importantes. Os e-mails que são realmente importantes, que eu tenho conta no banco, que eu tenho meus canais no YouTube, que eu tenho... Aí não, aí cada um tem uma senha diferente e são senhas únicas e que eu não uso em lugar nenhum além desses lugares, né? Além do que, é muito importante você ligar também o segundo fator de autenticação, né? Então, a senha do Peter Hegseth, a gente pode ver aqui, é uma senha fraca, tá? Só 3 caracteres e 5 números, ou seja, uma senha de 8 dígitos, uma senha extremamente fraca, mas o pior não é isso. Você sabe como é que chama a mulher do Peter Hegseth? O pessoal já deu uma restaurada aqui, é Meredith Schwartz. Então, MLS, ela deve ter um nome do meio, que deve ser o L, então Meredith Schwartz, que nasceu em 81. Como é que é a senha do cara? 71881. É a data de nascimento da mulher dele. É 18 de julho de 1981, que é quando nasceu a mulher dele. MLS, as iniciais da mulher e a data de nascimento dela. Outro erro, cara, o cara que é o chefe do departamento de defesa mais poderoso do mundo, que tem a Marinha Aeronáutica e as Forças Aéreas mais poderosas, a Marinha Aeronáutica e o Exército mais poderoso do mundo, bombas atômicas e o caramba 4, o cara usa uma senha que é MLS, as iniciais da esposa dele e a data de nascimento da esposa dele. Ou seja, por isso que eu falo, é um caso excelente para você ensinar para o pessoal, não façam isso, não usem datas, não usa data com número, você usa número aleatório, lembra de usar número grande, porque número grande é mais difícil de você encaixar uma data. Então, esse é o caso, né? E aí o pessoal está investigando que existe a possibilidade de, na verdade, o jornalista não ter sido incluso por engano nessa história, né? De, na verdade, ter sido um hacking. Por quê? Parece que não é só o Pete Hegseth que está com a senha dele aqui. Toda essa galera, a Tulsi Gabbard, o Michael Waltz, todo mundo está com as senhas visíveis. E se o Michael Waltz está com a senha visível dele no Signal e alguém foi lá e botou o jornalista, né? Ou seja, o jornalista pode ter se colocado lá se ele tinha acesso a essas senhas e feito esse tipo de coisa. Ninguém sabe o que aconteceu nessa história, mas mostra mais uma vez. Se foi isso, e o jornalista fez isso de propósito, imagina, os Houthis podiam ter feito isso, os inimigos americanos poderiam ter feito isso, né? Então você tem aí este problema. Tomem cuidado, o ser humano é o fator principal na segurança da informação. O pessoal faz merda mesmo, é impressionante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.